Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Bom, hoje na nossa aula de matemática, a gente vai trabalhar com as atividades 13 e 14, tá? Falando inicialmente, então, sobre os números decimais. O que são esses números decimais, tá? Os números decimais, eles também são conhecidos como números racionais, tá? E são números que não são inteiros, então eles têm uma relação direta com a fração, como a gente já estudou lá nas frações, tá? Então, esses números, eles são expressos por vírgulas, tá? E eles possuem as casas decimais. Por exemplo, a gente tem 1,54, 4,6, 8,9. A gente já vai falar a maneira certa de ler esses números, tá? E eles podem ser positivos ou negativos. A gente, por enquanto, vai estudar só os positivos, tá? As casas decimais são contadas a partir da vírgula. Por exemplo, o número 12,451 possui 3 casas decimais, que são essas 3 casinhas aqui, tá? Ou seja, 3 algarismos após a vírgula. Agora, falando um pouquinho da leitura dos números decimais, tá? A leitura dos números decimais é feita pela união da parte inteira do número, que é expressa antes da vírgula, e a quantidade de casas decimais, que é a parte depois da vírgula. Então, a gente vai ter aqui, ó, a parte que vem depois da vírgula, ela vai ser a parte, então, que vai corresponder à parte fracionária, tá? A gente vai ter, então, décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo, milésimo, etc. Então, para compreender melhor, veja só. A gente tem 0,1, 1 décimo, 0,4, 4 décimos, 0,01, 1 centésimo, 0,35, 35 centésimos, 0,125, 125 milésimos, 1,50, 1 inteiro e 50 centésimos, tá? Então, aqui, ó, a primeira casinha depois da vírgula é o décimo, a segunda casinha depois da vírgula é o centésimo e a terceira casinha depois da vírgula é o milésimo. A gente sempre lê considerando aonde parou o último número. Então, por exemplo, o 125 aqui, o 5 parou na casinha do milésimo. Então, a gente lê 125 milésimos, tá? A gente lê contando sempre pela última casinha em que parou. E quando a gente tem uma parte inteira, que é o número antes da vírgula, a gente sempre vai falar 1 inteiro e 50 centésimos, 1 inteiro e 10 décimos, tá? Aqui, ó, 2 inteiros e 1 décimo, 4 inteiros e 8 décimos. Então, agora a gente vai passar lá para o nosso livro na página 76. Vamos lá? Olha só, então aqui a gente tem um trecho, tá? De um texto. Vamos ler. Alagoas registra a menor temperatura do ano nesta sexta-feira. Diversos municípios de Alagoas registraram as temperaturas mais baixas do ano nesta sexta-feira, dia 14. Por volta de 5 horas, os termômetros marcaram 15,3 graus Celsius em Delmiro Gouveia, a menor do estado, segundo a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, SEMART. Arapiraca, 16,2 graus Celsius, Palmeira dos Índios, 16,4 graus Celsius e Maceió, 17,4 graus Celsius. Também tiveram temperaturas abaixo da média. Dos municípios citados na notícia, qual deles registrou a menor temperatura? Delmiro Gouveia, certo? Gouveia, né? 15,3 graus Celsius. Que números na forma decimal aparecem nessa notícia? Escreva como se lê. Então, 15,3 a gente lê 15 inteiros e 3 décimos. 16,2 a gente lê 16 inteiros e 2 décimos. 16,4 a gente lê 16 inteiros e 4 décimos. 17,4 a gente lê 17 inteiros e 4 décimos. Agora, olha só, gente, aqui a gente tem o quadro de ordens, tá? O quadro de ordens que a gente está acostumado até hoje a trabalhar é esse aqui que tem centena, dezena, unidade, né? Daí aqui tem unidade de milhar, enfim. Aqui, nesse caso, já tem a parte decimal, que começa pelo décimo, tá? Então, olha só, 15,3. Então, a vírgula, ela fica bem no meio entre os quadros aqui, tá? A vírgula serve para separar a parte inteira da parte decimal, certo? Então, aqui a distribuição do número ficaria assim. Sempre se a gente começar a distribuir da parte decimal,
não tem erro, não tem como errar, tá? Então, a dica que eu dou para vocês é sempre comecem a responder da direita para a esquerda, tá? Então, vocês vão sempre começar a responder aqui da parte decimal, tá? Observe as peças de material dourado representado abaixo e responda as questões. A. Quantas placas são necessárias para formar um cubo grande? A que fração do cubo grande corresponde a uma placa? Então, olha só. Para formar um cubo grande, a gente precisa de 10 placas dessa, certo? Então, seria 1/10 ou 0,1. Viram só como tem relação direta com a fração? Quando a gente lê 1/10 em forma de fração, a gente está lendo 0,1, ok? B. Quantas barras são necessárias para formar um cubo grande? São necessárias 100 barras, tá? Então, a gente teria 1/100 ou 0,01. Quantos cubinhos formam o cubo grande do material dourado? 1000 cubinhos. A que fração corresponde um cubinho? 1/1000, tá? Então, nós dizemos que cada cubinho corresponde a 1/1000 do cubo grande. Olha só a representação no quadro de ordens. Que fração de cada cubo foi colorida? Nesse caso aqui, seria 9 milésimos. Por quê? Lembrem lá, na fração a gente sempre tem a parte total embaixo e a parte que foi tomada em cima. Então, se o total de cubinhos aqui é 1000, o número de baixo é 1000 e em cima só a parte que foi colorida, tá? Que seria 9 milésimos. Na B, 15 milésimos. Aqui, a gente vai estar relacionando a questão dos números decimais com as medidas, tá? Então, Larissa foi a uma loja comprar um colchão novo. Observe abaixo os modelos de colchão disponíveis na loja e faça o que se pede. Sabendo que Larissa quer comprar um colchão com as mesmas medidas de seu colchão atual, que tem 1,38 metros de largura e 1,88 metros de comprimento e 0,17 metros de altura, qual desses modelos de colchão ela deve comprar? Seria o modelo C, tá? Se for seguir exatamente aqui a medida do colchão da Larissa, tá? É só a gente adicionar uma vírgula aqui, ó, tá? Que a gente vai chegar no número precisamente. Veja o que a Alice descobriu ao ler a embalagem de folhas de papel do tamanho A4. Cada folha tem 297 milímetros de comprimento. 1 milímetro, gente, então, corresponde a milésima parte do metro. Então, aqui ficaria 1 milímetro é igual a 1 milésimo, tá? Indique em metros a medida do comprimento de uma folha de papel A4. Seria, então, 297 milésimos, ok? Se uma folha de papel A4, então, mede 210 milésimos, como que a gente escreve essa medida em milímetros, tá? Seria 210 milímetros daí, tá? Sem a vírgula. A tia de Raul pediu a ele que ele comprasse 1 litro de água. Observe assim abaixo e responda a pergunta da tia de Raul. Por que você comprou todos esses copos de 200 ml de água? Porque então, gente, se ela pediu 1 litro, se a gente fizer 5 vezes 200, a gente vai chegar em 1000, tá? Sendo que 1000 ml corresponde a 1 litro, por isso que ele comprou 5 copos de 200 ml, tá? Leia as informações abaixo e faça o que se pede. A vitamina C, presente em frutas e verduras, é importante para o bom funcionamento do nosso corpo. O consumo diário de vitamina C, recomendada pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, é de cerca de 35 miligramas para crianças de 7 a 10 anos. 1 miligrama corresponde a milésima parte do grama. Então, 1 miligrama corresponde a 1 milésimo do grama, tá? De acordo com o texto, qual é em gramas a recomendação diária para o consumo de vitamina C para crianças de 7 a 10 anos? 35 miligramas, tá? Então, 35 milésimos de grama, ok? Pesquise com a ajuda do professor em quais alimentos é possível encontrar vitamina C, tá? Aqui tem algumas sugestões já para vocês escreverem. Então, tem laranja, acerola, limão, goiaba, morango, caju, kiwi, abacaxi, manga, pimentão, brócolis, couve, tá?
Esses são alimentos que são ricos em vitamina C e são muito importantes na alimentação de todo mundo, principalmente das crianças, tá, gente? Na continuação da nossa aula aqui, então, a gente tem, na aula 14, que vocês devem responder as páginas 80 e 81 do livro didático, tá? As páginas 80 e 81 do livro didático são bem tranquilas, porque são leituras de dados, tá? De gráfico. Então, respondam essas páginas, prestando atenção aqui nos dados do gráfico, tá? E depois, pausem o vídeo agora, né? E depois voltem para conferir se vocês fizeram as respostas de forma correta, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o gabarito, tá? Todas essas respostas vocês encontram analisando o gráfico, lembrando, tá? Beleza, gente? É isso. Essa é a nossa aula de matemática de hoje, ok? Se cuidem e fiquem com Deus. Até a próxima aula.